painel dedicado ao Céu Único Europeu, em que vamos falar um bocadinho sobre a regulamentação, saber o que é o Céu Único Europeu, falar um bocadinho de ambiente e também nos impactos da operação. Eu não vou fazer uma introdução muito longa, porque sei que têm apresentações muito engraçadas, muito motivadoras, e, portanto, vou deixar-vos tomar o palco. Como sabem, o Céu Único Europeu é um projeto que começou em 2004 e que pretendia desfragmentar um espaço europeu como num espaço único. Tinha ambições ambientais, continua a ter, ambições de custo e eficiência e ambições de capacidade, de promover a otimização da capacidade do espaço aéreo. Hoje em dia, vamos no terceiro pacote, que apesar de não se chamar pacote 3, chama-se pacote 2+, e vamos tentar perceber com os nossos convidados que alterações é que traz este pacote e de que forma é que impacta tanto o papel do regulador, o papel das companhias aéreas e o papel do prestador de serviços de navegação aérea. Os meus convidados hoje são o Dr. António Moura Portugal, que é o representante da RENA, que é a associação que representa as companhias aéreas que trabalham em Portugal, que operam em Portugal. O Dr. Pedro Pisco Santos é diretor do Gabinete Jurídico da ANAC, da Autoridade Nacional da Aviação Civil, e ainda o Dr. Nuno Simões, que é diretor de Estratégia, Planeamento e Relações Externas. É um título muito comprido, eu demorei tempo a decorar esta. Só falta da NAV Portugal. Da NAV Portugal, com certeza, prestador de serviços de navegação aérea, que é a NAV Portugal. Eu ia pedir que, por esta ordem, iniciassem as vossas apresentações e, portanto, dei um breve enquadramento sobre o passado do Céu Único Europeu. No fim, vou fazer-vos questões sobre o futuro do Céu Único Europeu. Tenha a mandar. Começo eu. Bom, eu começo, enfim, por agradecer naturalmente o convite, na pessoa da Lígia, e felicitar Ponte Sor, o município e os organizadores por mais esta iniciativa. Enfim, estes fóruns que reúnem os players da aviação são sempre de salutar. Bom, e depois começo, enfim, a nossa anfitriã e a nossa moderadora pôs aqui logo o ênfase nas apresentações e eu começo por dizer que estou logo a falhar e logo a pecar, porque se há coisa que não é interessante é a minha apresentação, mais a mais sendo eu um aborrecido advogado, vão ver pela aridez que nesse aspecto vou desapontar. A única coisa boa que eu tenho para trazer é que será breve e, portanto, julgo que não abusarei mais do que 5 a 8 minutos da vossa paciência. Começo por fazê-lo, muito gentilmente a Lígia deixou-me palco para falar do pouco que sei, que é da parte do quadro normativo e do quadro regulatório. Metaforicamente falando, eu diria que o Céu Único Europeu surgiu como aquelas séries que prometem muito e que logo, no primeiro capítulo, no SES 1, acabaram por ser um blockbuster. Era um anseio das companhias aéreas, muito reclamado, algo que fazia todo sentido numa ótica de política dos transportes e, sobretudo, num contexto de liberalização da parte do transporte aéreo. E, portanto, surge em 2004 o primeiro pacote legislativo do SES, já vamos ver em que é que e quais são as suas notas dominantes, mas surge e é recebido com algum entusiasmo, logo seguido em 2005 pela sua vertente tecnológica e operacional com o lançamento do César. As coisas têm funcionado em blocos, e bloco é uma palavra que, enfim, que vamos utilizar mais à frente, por variadas vezes, mas as coisas têm evoluído mais ou menos em blocos ou em ciclos de 5 anos e, passados 5 anos, o segundo marco que eu queria aqui destacar neste timeline, ou nesta evolução, é precisamente a aprovação do SES 2. Este SES 2 traz consigo, enfim, esquemas de desempenho, traz consigo uma maior profundidade também naquilo que são os objetivos traçados e, a partir daí, a métrica tem sido também ou muito ligada a estes períodos ou esquemas de desempenho. Em 2013 surge o tal SES 2+, uma espécie de reforma daquilo que foi o existente. É isto que temos hoje, mas, e sem levantar o véu sobre o que aí vem, aquilo que se assiste ou que se tem assistido numa ótica de regulamentação, depois acaba por ter uma tónica, se calhar, de menor eficácia ou uma nota, enfim, mais negativa em termos de implementação. E aqui estamos hoje com uma proposta, enfim, recente, com cerca de um mês da Comissão, agora em 20 de setembro, enfim, e que poderá ser o pronúncio do propalado SES 3.
É isto que temos do ponto de vista legal, do ponto de vista do quadro regulatório. Não vou deter muito sobre os diplomas, apenas dizer-vos que a prática tem sido a de combinar regulamentos quadros, documentos base, com depois regulamentos específicos. Foi assim no SES 1, que encontram aqui a vermelho no slide. A parte do César, a parte técnica, é uma cor diferente. E depois, ao lado, aquilo que é o pacote do SES 2, também, mais uma vez, com o regulamento enquadrador e depois com regulamentos de execução. Uma nota também para referir que, sendo estes regulamentos diretamente aplicáveis e sendo instrumentos normativos vinculativos e com efeito direto e aplicáveis também em todos os países da União Europeia, o que se tem assistido em termos de, se quiserem, protagonismo naquilo que são os atores da cena europeia, e o que se tem visto neste âmbito é uma iniciativa da Comissão, enfim, que tem funcionado aqui como motor, como dínamo de todas as alterações, mas depois algum período de stand-by e de não evolução sempre que as coisas chegam ao Conselho, onde, enfim, os Estados-membros não se têm posto de acordo e, de alguma forma, têm ou posto em stand-by ou mesmo limitar essas evoluções. Termos práticos, eu creio que é isto que temos hoje. Portanto, se até aqui olhamos para o filme, olhamos para as sequelas, a primeira melhor do que as outras, e alguma indefinição, se recorrermos mais uma vez metaforicamente à fotografia, é isto que encontramos hoje. Recordar que as finalidades que estiveram na base da instituição do Céu Único Europeu foram, desde logo, limitar a fragmentação do espaço aéreo, mas também permitir que haja uma interoperabilidade e também a reduzir aquilo que é a posição monopolista dos fornecedores de serviços de navegação aérea. Portanto, em todo lado, e desde o início se nota uma preocupação de harmonização, uma preocupação de eliminação de obstáculos e de tentativa de estabelecimento de mecanismo de cooperação. Como? E aqui entramos no domínio das ferramentas, essencialmente 4 ferramentas. A criação dos blocos funcionais, os famosos FABs, os Functional Airspace Blocks. Depois, a aprovação também dos tais esquemas de desempenho, para monitorizar depois a atividade prática que é feito. Um aumento também dos poderes de fiscalização dos fornecedores de serviços e também um aumento da componente técnica através do César. Tudo isto com um objetivo, ou com objetivos claros em vários domínios. Ao nível económico, a preocupação foi, desde sempre, diminuir os custos de operação, e essencialmente das companhias aéreas. Em segundo lugar, também fazer com que haja menos atrasos na operação, no caso intracomunitária, e, desde o início, e agora já lá vamos, com maior validade nos dias que correm, uma preocupação também ambiental com a redução das emissões. Tirando agora, ou colocando de lado alguma tecnicalidade e usando aqui algum jargão, no fundo a preocupação foi, e para os menos entendidos, acabar com aquilo que é o zigue-zague e o serpentear das aeronaves quando fazem rotas intracomunitárias e evitar, por razões que não sejam de pura eficiência e de puro direcionamento em termos geográficos da melhor rota, evitá-la ou precisamente pela inexistência ou impossibilidade de utilização desses corredores, ou até por uma questão económica para tornear zonas que sejam, porventura, mais taxadas. Portanto, eu recordo que isto é e sempre foi competência de cada um dos Estados-membros. Entrando aqui na reta final, porque também não quero e queria deixar e gostaria de deixar depois para alguma parte de debate que exista, o estado atual da coisa suscita-nos algumas dificuldades e preocupações e, portanto, eu aqui assumirei naturalmente o ponto de vista e a ótica das companhias aéreas. Numa ótica de desempenho e numa ótica mais ligada ao regime de tarifação, o estado atual da coisa suscita-nos, naturalmente, uma análise que tem pontos positivos, e os pontos positivos aqui têm sobretudo a ver com a necessidade de elaborar planos de desempenho para as autoridades supervisoras e a necessidade também de ter em conta dados que sejam objetivos, dados que sejam do Eurocontrol e, portanto, que não haja utilização de dados próprios. Por outro lado, também a forma de fixação da base de custos ser feita e ter sido fixada com referência ao ano anterior ao do período de referência em causa, também vemos isso como um ponto positivo, e a regra de que, havendo superávit, havendo aqui uma diferença entre os custos reais e os custos previstos, que haja um reembolso aos operadores da diferença. Portanto, no fundo, são os operadores, companhias que estão a sustentar, através das taxas que pagam, todo este sistema. Mas, naturalmente, não há bela sem senão, com algumas exceções. Do lado dos pontos negativos,
o que é que vemos? Um olhar relativamente crítico ainda à margem decisória das autoridades nacionais. Numa indústria como esta, parece-nos que haveria naturalmente benefício em que houvesse uma maior harmonização ao nível comunitário e uma centralização nesse sentido dos poderes na entidade que supervisiona. Por outro lado, também há um excessivo uso de um mecanismo de partilha de riscos de custos com transferência de risco para os operadores, também, e já lá vamos, porque enfim, porque os dias e o tempo que vivemos também nos obriga a reflexionar sobre isso, e as próprias normas que estabelecem essa partilha são algo complexas. E, portanto, em termos práticos, aquilo que os operadores veem e anseiam é que haja, naturalmente, uma maior ambição naquilo que se quer em termos de objetivos com o céu único, o 13, e, portanto, com o pacote que aí venha. Gostaríamos também que houvesse maior ambição em termos de redução do custo médio para os serviços de navegação de rota. As metas estipuladas parecem-nos pouco ambiciosas e, sobretudo, também alguma flexibilidade. E voltando à questão do risco, enfim, se não houvesse agora uma suspensão do regulamento, a nossa estimativa, a estimativa das companhias aéreas em termos europeus é que haveria um pagamento, ou necessidade de um pagamento, por causa do efeito rollover, de 4 mil milhões de euros pelos operadores, através do aumento da unidade de custos para 2022. Portanto, tem de haver alguma flexibilidade também para prevenir este tipo de situações e não apenas prever um quadro de normalidade naquilo que tem sido o crescimento do tráfego aéreo em termos europeus. No que toca ao Green Deal anunciado e, portanto, introduzindo aqui a componente ambiental, ponto positivo para as companhias, e o que vemos é, no fundo, trazer e centrar outra vez o céu único na agenda, e, portanto, a resolução do Parlamento aponta e coloca o SES no centro das preocupações de natureza ambiental, portanto, esperemos que puxe por ele e que haja aqui também um apelo à sua efetiva implementação e mais eficiente implementação. Do lado negativo, o que vemos é que o que temos hoje não chega. E não chega porque continua a haver aqui incentivo a uma não eficiência em termos de rotas, continua a haver aqui uma imposição, e a estimativa é que haja aqui um 6% adicional face ao atual estado de coisas em termos de emissões nas rotas que são hoje em dia trilhadas pelas companhias aéreas, para além de estarmos a falar de operadores que já por si estão bastante agrilhoados ou já por si estão bastante afetados sobre as obrigações que quer o ETS, quer o CORSIA impendem sobre as próprias. E, portanto, o que se espera é que haja aqui também uma reavaliação, uma reforma, se quisermos, do sistema neste sentido, no sentido de reforçar também essa preocupação ambiental, sentida e naturalmente partilhada por todos, e, por outro lado, uma maior eficiência em termos de performance no que toca a atrasos provocados precisamente por desempenho que, na nossa ótica, pode ser melhorado. Termino com 4 notas, e que são notas, se quisermos, de esperança ou caminhos que as companhias aéreas gostariam de que a intervenção já anunciada fosse, na qual fosse mais efetiva, mais incisiva. A primeira é precisamente mergulhando naquilo que são os diplomas que hoje estão em vigor, mas que haja aqui uma preocupação também de criar ou melhorar níveis de coerência, em especial no regulamento base, no regulamento 2018-1139. Segundo aspecto que nos parece essencial é um aumento da independência das entidades supervisoras nacionais, a fim de aumentar a sua eficácia. O terceiro é ao nível da certificação económica dos fornecedores de serviços de navegação aérea, que entendemos que isso pode melhorar esse desempenho, pode levar a que haja incentivos também a que o próprio fornecedor de serviços de navegação aérea melhore. E recordo que estamos aqui a falar de um monopólio natural e, portanto, que é o contrário, por exemplo, das companhias, onde a liberalização e a concorrência, de alguma forma, puxou pelo setor. Também, no caso do handling, ao nível dos aeroportos e ao nível dos serviços de navegação aérea, enfim, o contexto é diferente, portanto, existe, na nossa perspectiva, também aqui maior, passo o pleonasmo, exigência em termos daquilo que serão os aspectos de fundamentação e de regulamentação económica. E, finalmente, também, porque achamos que isso pode ser saudável, pode ser algo que traga, ou que possa arejar e trazer aqui, embora para as companhias
não seja um efeito direto, mas achamos que pode ser benéfico também dar a possibilidade aos operadores de aeroportos de ser capazes de escolher o fornecedor de serviços. Enfim, depois há outros aspectos, como a parte digital, mas eu deixaria isso para uma fase posterior. O que é importante, e termino assim, é que este caminho no sentido da harmonização, este caminho no sentido de criar aqui procedimentos, regras e a própria implementação, que seja uma implementação mais eficiente, portanto, quer por via de redução de obstáculos, quer por via de criação de incentivos de eficiência aos próprios stakeholders, vai ter resultados e esperamos que tenha resultados, quer ao nível económico, quer ao nível ambiental, que sejam positivos. E, portanto, por aqui me ficava como e a título de, enfim, primeiro o mote ou primeira intervenção. Muito obrigada. Eu passaria agora a palavra ao Dr. Pedro Pisco Santos. Eu acho que este... Ora, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que foi dirigido à ANAC para participar mais uma vez no evento do Portugal Air Summit. É um evento extremamente importante para a aviação e é demonstrativo que a entidade reguladora independente do setor da aviação civil também é um parceiro na construção do setor da aviação civil e assume particular interesse, tendo em conta o contexto atual, que nós estamos do mesmo lado, da mesma linha, numa linha construtiva e numa linha de procurar soluções e também estas situações de crise, que é um desafio para toda a humanidade e em especial hoje aqui para a aviação civil, encontrar formas de reconstruir e de relançar outra vez o setor da aviação civil. A minha apresentação, também sendo jurista, trabalho no gabinete jurídico, atualmente a direção jurídica, não vou amassar aqui com a legislação, até porque o António fez o favor de alguma maneira, fazer aqui o levantamento do elenco do acervo europeu e já abordou aqui a questão do nascimento do Céu Único Europeu, que foi em 2004, com 4 regulamentos. Foram 4 regulamentos que depois, posteriormente, houve uma alteração em 2009. Eu vou tentar também só dizer que o enquadramento da minha apresentação, vou tentar fazer só os antecedentes históricos, o enquadramento breve da iniciativa legislativa, as principais alterações propostas pela Comissão Europeia e algumas notas de reflexão. Como eu estava a referir, em termos de enquadramento legislativo, que também já foi aqui referido pelo António, houve em 2004, depois houve uma alteração em 2009 e depois começámos a ter problemas. A Comissão Europeia tentou fazer uma revisão do pacote jurídico do Céu Único Europeu em 2013 e não chegou a ter sucesso, apesar que foi bastante participativo por todos os Estados-membros que esgrimiram os seus interesses a esta proposta da Comissão Europeia e até foi possível encontrar uma abordagem geral relativamente ao regulamento. Aliás, é essa abordagem geral que é o ponto de arranque para esta revisão agora do pacote SES 2+, que é basicamente voltar a recuperar o projeto de 2013. Esse projeto de 2013 chegou a ter foi aprovado a abordagem geral no Conselho Europeu dos Transportes em dezembro de 2014 e depois a partir daí não avançou. Houve uma paragem, um dos motivos que foram apontados foi a discórdia entre o Reino Unido e o Reino de Espanha quanto à questão de Gibraltar, mas houve outros aspectos que tinham a ver com a liberalização da prestação de serviços de navegação aérea, que não estava totalmente clara, e bem como o reforço dos poderes das autoridades independentes, as autoridades competentes nos diversos Estados-membros. Ao longo deste tempo tivemos também 2 recomendações do Tribunal de Contas Europeu que veio apontar para a necessidade de levar à frente a reforma do Céu Único Europeu. Isto porquê? Porque há necessidade de melhorar os níveis de desempenho no espaço europeu. E esse foi um dos pontos que assentou a construção de todo este projeto do Single European Sky. Foi as questões do desempenho. E esta questão, nos últimos tempos, empurrou-nos para esta necessidade de alteração. Isto porquê? Porque tem-se verificado um aumento do número de atrasos
e do congestionamento do espaço aéreo. Nomeadamente no centro da Europa, tem-se assistido a um aumento do congestionamento do espaço europeu e isso tem aumentado os atrasos. E então, os dados disponibilizados pelo Eurocontrol e pela própria Comissão Europeia apontam de 2018 para 2019 houve um acentuar do número de atrasos e posso lhe dizer que em 2019 andou na casa dos 18 mil minutos, 9 mil minutos de atrasos com impacto no próprio transporte aéreo comercial. E por isso há necessidade de alguma maneira optimizar a utilização do espaço aéreo, como já foi aqui referido, a questão da fragmentação do espaço aéreo, torná-lo mais eficiente em termos do próprio espaçamento, da própria evolução tecnológica. E por isso, em 2018, com a publicação do novo Regulamento de Base da Aviação Civil, já estava inscrita a necessidade de rever todo o regime jurídico do céu único europeu, até por razões aqui já faladas, do próprio questões ambientais. As questões ambientais têm vindo, e é evidente que o aumento dos movimentos aéreos, só para ter uma noção, em 2019 houve 10 milhões de movimentos no espaço europeu e, infelizmente, em abril, na Península Ibérica, uma das imagens que o Eurocontrol passava era atingimos o nível mais baixo, se calhar, da história da aviação civil moderna, que tivemos 200 movimentos aéreos na Península Ibérica, algo que nunca tinha ocorrido, mas fruto da pandemia, a atividade do transporte aéreo parou cerca de 90% e, como já vimos, aquilo que ficou foi apenas e só a carga aérea. Mas voltando aqui à questão que nos leva a querer, do ponto de vista da iniciativa legislativa da Comissão Europeia, levar para uma reforma do céu único europeu. São questões de desempenho, são questões de eficiência, são questões ambientais, nomeadamente de optimizar a possibilidade das companhias poderem escolher as rotas mais eficientes e não andarem, como foi aqui dito pelo António, aos zigue-zagues, tentando escapar às zonas com maior carga de taxas pelo pagamento de prestações de serviços em rota. E isso levou a uma nova reflexão. E por isso, pegando nas recomendações do Tribunal de Contas Europeu, que houve 2 recomendações, e depois houve a constituição de um grupo em 2019 que de alguma maneira agarrou no projeto do CO2+, e tentou olhá-lo e ver o que é preciso melhorar, porque o projeto era de 2013, houve alterações significativas, olhar o que é necessário e, basicamente, a Comissão Europeia pôs em cima da mesa, agora em setembro, um novo projeto, que é agarrar no projeto de 2013 e pôs em cima da mesa e possivelmente vai, se calhar o mote para a primeira discussão vai acontecer no âmbito da presidência europeia. Por isso, Portugal vai ter aqui o privilégio de liderar novamente este projeto e também até do próprio ponto de vista jurídico, olhando para a complexidade da conjugação dos normativos que estão em vigor, de facto bastante difícil, mas acima de tudo é a própria realidade que nos leva a encontrar soluções e a necessidade de alterar este regime jurídico estabelecido em 2004 e que depois tem o seu braço tecnológico, como já foi aqui referido, o CESAR. Por isso, aquilo que se pretende e aquilo que também já foi no âmbito da Comissão do Jean-Claude Juncker, que é necessário melhorar o céu único europeu. É necessário optimizar a competitividade em prol da aviação e também em prol das próprias autoridades administrativas que têm competências de regular o setor da aviação civil. Em todo o caso, como eu já referi, os Estados-membros, no âmbito do Conselho, manifestaram a sua oposição na versão de 2013. Por sua vez, a Comissão Europeia, que agarra nesses argumentos e leva novamente a levar este processo, a disputar este processo de iniciativa legislativa, tem a ver com o próprio desempenho dos prestadores de serviços de navegação aérea, tem a ver com os já famosos os planos de desempenho dos Estados-membros, que são apresentados para aprovação, a questão da fragmentação do ATM e também reforçar os serviços de apoio à navegação aérea. Isto aqui tem a ver com a abertura ao mercado. Por outro lado, também fala na necessidade, que já falava em 2013, de reforçar
a independência das autoridades supervisoras nacionais. Por isso, a Comissão Europeia acha que o projeto europeu do Single European Sky ficou muito aquém, como já foi aqui referido, não atingiu na sua plenitude os objetivos que foram definidos para um determinado período. O congestionamento da rede é uma realidade, por isso há que encontrar novas soluções. As questões ambientais, como foram aqui referidos, por isso havia necessidade de diminuir, como já foi aqui referido, os custos fixos na prestação dos serviços da ATM e também a própria redução da fragmentação do espaço aéreo, nomeadamente a nível europeu do centro da Europa. Em termos globais, eu gostaria, e também tentar ser o mais rápido possível na minha apresentação, conseguimos enquadrar esta alteração legislativa proposta pela Comissão Europeia a 3 níveis. A nível institucional, que tem a ver com a alteração que também vai passar pela própria EASA. Vamos ter a EASA ou não, porque também está em cima da mesa a criação de uma entidade, de um regulador económico para a área da navegação aérea, mas o estudo elaborado pela Comissão Europeia vai no sentido, no âmbito de aproveitamento das sinergias e do próprio apoio administrativo, alocar estas competências à própria EASA e que também poderá passar por um protocolo de cooperação ou um outro instrumento de partilha dos meios humanos do próprio Eurocontrol, do Departamento de Aproveitamento. Isto vai trazer esta alteração institucional, vai reforçar os poderes da própria EASA, e esses poderes também, de alguma maneira, têm que ser segregados, porque não nos podemos esquecer que, se por um lado temos a parte de safety, também temos aqui outra componente, que é a parte da regulação económica. E essa parte da regulação económica tem que ser segregada da própria componente safety. E isso está dito na própria documento apresentado pela própria Comissão Europeia. Por outro lado, é o reforço do papel do Network Manager, que isso também terá que ser alvo de bastante discussão entre os próprios Estados-membros no Conselho, e eu antevejo que será uma matéria que vai ser objeto de grande discussão. Depois temos na perspectiva da regulação económica, por isso vamos ter, do ponto de vista institucional, como eu já referi, um reforço dos poderes no âmbito do Performance Review Body. Vamos ter a integração deste Performance Review Body na EASA. Vamos ter também o reforço dos poderes do Network Manager, o que pode trazer aqui uma perda de poder, e eu depois vou referir isso mais à frente, por parte dos próprios Estados-membros, nas próprias decisões de gestão do seu espaço aéreo, e a eliminação, ou a possibilidade de eliminação do Functional Airspace Blocks, os chamados FABs, porque de facto não alcançaram o sucesso ou os objetivos que visavam quando foram criados. Do ponto de vista da regulação económica, temos a possibilidade de introdução de uma taxa única no SES, nas chamadas taxas em rota, e a emissão do certificado económico para os prestadores de serviços de navegação aérea. Este certificado económico, emitido pelas autoridades aeronáuticas competentes, tem o objetivo de, se eu vou liberalizar os serviços, então eu tenho que verificar que eles possuem os requisitos necessários para a prestação dos serviços. Isto é um pouco também agarrando na figura do que está no 1008, do licenciamento do transporte aéreo, em que as companhias aéreas têm que cumprir um conjunto de requisitos para a prestação do serviço de transporte aéreo, e isso é transpor essa lógica para a lógica dos prestadores de serviço de navegação aérea. Por outro lado, temos também outro pilar fundamental, tem a ver com a nível da estrutura de mercado. O que se pretende é a liberalização do mercado, não o mercado da prestação de serviços em rota, mas os outros serviços de apoio à navegação aérea, como seja o CNS, o MET ou os data links, em que pode haver aqui a oportunidade de surgirem outros prestadores de serviços, ou até a própria oportunidade do própria entidade gestora aeroportuária lançar um concurso público e selecionar um prestador de serviço de navegação aérea para a prestação deste serviço, nomeadamente na terminal. Por isso, é um novo passo que se pretende dar. Estes passos, como tudo que já foi aqui referido, há diversas perspectivas. Há a perspectiva dos Estados, há a perspectiva aqui, como já foi referida,
das próprias transportadoras aéreas que querem optimizar, obviamente, os seus custos. Em todo o caso, nós temos também que pensar que no investimento e nos próprios recursos humanos de cada entidade prestadora de serviços de navegação aérea, mas certamente, como todas as negociações de todos os pacotes legislativos, certamente será possível encontrar um ponto de equilíbrio necessário, apesar de a título pessoal, considerar que a questão de uma taxa unitária em rota será prejudicial para o setor, porque noutros setores não existe essa realidade e a criação disto poderá criar distorções graves a nível dos próprios agentes económicos de cada Estado-membro. É verdade que temos o mercado interno, os Estados-membros partilhamos o mesmo mercado, mas a economia de cada país é diferente para cada país e por isso nós temos de ter aqui uma visão de salvaguardar os interesses sociais e económicos de cada Estado-membro, mas no contexto europeu. Por isso, como notas de reflexão para terminar, a ambição do projeto é a integração dos poderes de regulação económica na EASA ou noutra entidade a criar. Tudo parece apontar para integrar estas novas funções por via de uma alteração do regulamento base na própria EASA. Há um reforço dos poderes do Network Manager em prol dos Estados-membros na gestão do espaço aéreo, a criação de uma taxa unitária em rota que poderá não refletir os custos das ANSPs e a realidade económica de cada Estado-membro, como eu já referi. Por outro lado, importa clarificar o próprio processo de participação das ANS e dos próprios ANSPs, dos prestadores de serviços, nos próprios planos de performance, porque isso é uma questão bastante importante. Por isso, muito obrigado. Normalmente os juristas são sempre maçudos. Tentei não referir muito a legislação e também tendo em conta o curto tempo para falar sobre esta matéria, que dava para dias para estarmos aqui a falar, e nós nem falámos aqui da questão da regulação das taxas, o modelo atualmente vigente, mas acho que temos aqui um bom ponto de ir para o início de uma reflexão sobre esta matéria. Muito obrigado a todos. Muito obrigada a nós. Isto foi, de facto, um crash course no seu único europeu. Pedi agora ao Nuno Simões que fizesse a sua apresentação. Muito obrigada. Ora, primeiro, agradecer desde já o convite, tanto em nome pessoal como em nome da NAV Portugal, para estar neste Air Summit. Este ano em moldes diferentes. Penso que é um bom exemplo do que é que, numa situação de crise como a que estamos a atravessar, foi possível reinventar e no fundo, encontrar uma solução diferente para manter este encontro entre várias partes e, no fundo, é uma mensagem que nós todos devemos também interpretar, porque em momentos de crise é preciso reinventar-nos, encontrar novos processos de ir ao encontro daquilo que é mais necessário. E nesse sentido, dar os parabéns à organização, porque foi capaz de o fazer e acho que é uma mensagem que nos deve satisfazer. Uma segunda parte, pegando aqui nas palavras dos meus colegas de painel, coloco-me aqui imensa pressão, porque eu, não sendo jurista, fico aqui com o ónus de ter que fazer algo muito, muito melhor do que eles, e digo já desde agora que vai ser difícil. A minha apresentação foca mais os aspectos do prestador de serviço, focando o aspecto operacional e como é que se liga a operação e o ambiente, tentando também dar aqui um mote, pegando aqui alguns tópicos que foram deixados pelos meus colegas. Deixo depois a parte do CES 2+, para o final, porque também acho que as preocupações são comuns, há pontos críticos, mas agora começaria então por aquilo que no fundo foi o convite endereçado para ligar aqui a parte da operação e ambiente, e vou deixar depois a parte regulatória para uma discussão mais na fase seguinte. Só dar-vos conta, portanto, do que é a NAV Portugal. Vocês todos já devem conhecer, somos o prestador de serviço de navegação aérea. Temos a nossa missão, a nossa visão
e os nossos valores de segurança, profissionalismo, inovação e orientação para os stakeholders. E em termos de números, também já é conhecido, controlamos 2 regiões de voo com cerca de 6 milhões de quilómetros quadrados, portanto uma área enorme, imensa, sobretudo a região do Atlântico, 2 ACCs, um localizado em Lisboa, outro em Santa Maria, 10 torres, ainda temos ali a questão do Montijo, mas essa já está, vamos ver como é que a coisa vai avançando. Os números de tráfego são os do ano passado e já olho para eles com uma certa nostalgia, porque acredito que nos próximos 3, 4 anos não vamos ter valores destes no espaço aéreo nacional, nem sequer no espaço aéreo europeu. Temos free route desde 2009 e, portanto, isto é um dos primeiros tópicos que eu queria partilhar convosco, porque o free route, quando nós implementámos em Lisboa, não era mandatório, portanto, foi uma iniciativa da NAV Portugal. Hoje, não só é mandatório, como os vários pacotes do Céu Único para aí apontam, mas também tudo o que está ligado ao CESAR e às implementações do ATM Master Plan. Somos cerca de 1000 colaboradores, nós chegamos a 1000 colaboradores, 964 colaboradores, dos quais 354 são CTAs, controladores de tráfego aéreo, e somos membros da Aliança Cupans desde setembro de 2018, a Aliança Cupans que integra outros 5 prestadores, da Irlanda, da Áustria, da Suécia, da Dinamarca e da Croácia. E temos, portanto, cerca de 20 anos, portanto, somos uma empresa jovem, mas já com muita experiência, até porque temos o ADN que vinha da ANA Aeroportos. Pegando aqui, entrando agora aqui no caráter mais da apresentação e do conteúdo, queria focar alguns aspectos ligados àquilo que fomos falando. Eu no início, quando construí esta apresentação, fiquei com algum receio de ir focar num aspecto que poderia passar ao lado deste tópico ou deste painel. Mas vocês acabaram por me dar os tópicos para a minha, portanto, agradeço em tempo oportuno vocês terem conseguido baterem aqui em alguns aspectos que eu queria partilhar convosco. O que é que eu queria começar por vos apresentar? Isto é basicamente um perfil de tráfego na União Europeia, ou no país, na região core, no SES, portanto nos 28 Estados, em que a linha laranja é no fundo a sazonalidade do tráfego, em que se vê os picos correspondem ao verão, e a linha cinza corresponde aos atrasos na rede. Portanto, estamos a olhar para o período 15-19, que corresponde ao período RP2, portanto o segundo período de referência, e no fundo aquilo que nas outras intervenções foram focando. Há nitidamente em 2018 um capacity shortfall, a rede, portanto o espaço aéreo europeu entra em crise, não consegue acomodar a demanda e há ali um pico que dispara subitamente e há necessidade de intervir para restabelecer de alguma forma a capacidade na rede europeia. Em 2019, o Network Manager implementa uma série de medidas essas que passaram sobretudo pelo basculamento de tráfego do core da Europa, Alemanha, Áustria, Hungria e também França. Em nota de rodapé tem uma mensagem que é retirada do Performance Review Report, portanto, que é o relatório de monitorização da rede e do desempenho da rede, em que basicamente o que diz é que 70% dos atrasos da rede foram atribuídos a 4 prestadores ou a 4 países. Portanto, há que ter aqui uma noção também que os efeitos não são iguais e o desempenho não é igual em toda a rede. E, portanto, ter aqui um pouco de atenção, porque estamos por vezes a usar, entre aspas, bombas atómicas para resolver determinadas insuficiências da rede, e quando digo bombas atómicas, muitas vezes vou para o aspecto regulatório, quando uma intervenção mais próxima destes prestadores, ou neste caso em determinados pontos da rede, seria possível de colmatar essas falhas. O que aconteceu no verão de 2019, houve realmente as medidas deram resultado, e não é por acaso
pelo facto dessas medidas terem dado resultado, que a proposta do SES 2+, aponta para uma centralização de funções e para um empowerment do network manager na gestão da rede. E, portanto, há aqui estes ganhos resultaram também para o legislador num mote para no próximo pacote atribuir mais competências ao network manager. Porquê é que é importante olhar para a capacidade quando estamos a falar também de ambiente? Porque a falta de capacidade, ela por si própria tem impacto depois no desempenho ambiental. Porque, neste caso, como foi feito em 2019, o basculamento de tráfego do coração da Europa e dos setores ou dos ANSPs, dos ACCs mais críticos, obrigou as aeronaves a voar mais, as extensões de rota mais longas, não sendo aqui uma questão de zigue-zague, é mais uma questão de ter alternativas para as companhias poderem voar sem estarem sujeitas a atrasos. No fundo, é aquilo que nós todos hoje fazemos quando pegamos no Google Maps e quando queremos ir, como aconteceu comigo, de Lisboa para Ponte Sor, ele dá-me 3 alternativas e diz-me qual é as horas de chegada e eu escolho, às vezes, o trajeto que me permite chegar mais a tempo, independentemente de estar a voar, a conduzir mais quilómetros. E, portanto, há aqui esta questão é de facto relevante na questão do pacote do SES 2+, porque a Comissão entende, e bem, que há que encontrar aqui um equilíbrio entre a capacidade e, portanto, como é que vamos ultrapassar estas crises de capacidade na rede e, sobretudo, a ter um desempenho mais ambientalmente sustentável e eficiente. Ora, a solução não passará certamente pelo que está a acontecer agora. Portanto, isto é, no fundo, é o Flight Efficiency, é um indicador de desempenho que os NSPs são monitorizados e, portanto, a rede é monitorizada em termos de desempenho horizontal, ou seja, aquilo que falávamos há pouco, é tanto mais eficiente uma trajetória de rota quanto menor, ou quanto mais perto ela estiver do 100%, que é o grande círculo, a distância mais curta entre a origem e o destino. Neste caso, o que nós temos ali é que aquela flight efficiency, aqueles 2,97 ou 2,72, significa que por cada 100 milhas que eu estou a voar, eu estou a acrescentar cerca de 2 milhas ou 3 milhas em excesso. Portanto, quanto mais próximo aquele valor for do zero, mais eficiente será o meu espaço aéreo, ou neste caso, a rede. Isto são os números novamente, de 2015 e agora até 2020, e nota-se nitidamente o que é que aconteceu com a situação atual, em que praticamente recuperamos os níveis de eficiência de há 5 anos atrás. Ora, esta não é a resposta, porque o que nós queremos, no fundo, é ter o tráfego a crescer e o desempenho ambiental o mais eficiente possível para dar resposta a esse crescimento de tráfego. Hoje não é esta a situação que estamos a viver, portanto, até há uns meses atrás o próprio legislador e a Comissão olhava para estas crises de capacidade como o seu foco. O mote era mesmo o Building Capacity, portanto, os NSPs tinham até, se recordam, e portanto aqui a ANAC, tínhamos 2 anos agora neste período de referência 3, portanto de 20 a 22, havia uma espécie de amnistia por parte da comunidade, da Comissão Europeia, para que os NSPs se dotassem dos meios e dos recursos para criar capacidade para o crescimento do tráfego, e de repente tivemos esta crise e estamos hoje num cenário completamente diferente, sem que não pensemos que podemos descurar aqui alguns elementos. Não, há que manter aqui a atenção, porque se calhar o mais fácil nesta fase seria desinvestir. O que é verdade é que nós todos estamos a trabalhar para, quando o crescimento e a retoma vier, tenhamos as condições para oferecer, ou para não passarmos por situações como a que vivemos antes, até 2019.
Isto é um outro gráfico que eu gostava de vos apresentar, que é, no fundo, a realidade portuguesa. Ou seja, nos últimos 10 anos, entre 2010 a 2019, o que se verificou em Portugal é que tivemos 50% de aumento de tráfego e tivemos 64% de aumento das emissões. Portanto, o desafio é continuarmos a ter crescimento de tráfego, mas as emissões terem que congelar e depois progressivamente reduzir. Como é que isso se consegue? É algo que temos que discutir entre todos. Não há uma solução, ou não sou eu que tenho que apresentar as soluções. A indústria no seu todo tem que encontrar as melhores soluções. As expectativas são estas, como referi. Do lado da IATA há um objetivo de, por ano, e eu penso que isto deve ter sido feito ainda antes da crise do Covid, mas havia estas metas de eficiência de reduzir 1,5% ao ano em termos de fuel consumption, portanto, de consumo de combustível. Havia também o carbon neutral, portanto, o congelamento em termos de emissões ao ano de 2020, que eu sei que já foi revisto para 2019, porque o 2020 deixou de ser baseline, seja para o que for, e também no longo termo, portanto, no longo prazo, de reduzirmos as nossas emissões em 50% até 2000 e... Desculpem lá, isto é sempre nas piores alturas. De reduzirmos as nossas emissões até 2050 em 50%. A questão que se põe é os desafios que ficam, ou como é que a indústria se vai transformar face à crise do Covid, e como é que nós vamos aproveitar este tempo, porque vai ser um tempo longo, para também nos reinventarmos e darmos resposta a este desafio ambiental. Portanto, isso deixaremos certamente para a parte seguinte da nossa discussão. Em termos de ICAO, não é muito diferente, portanto, as metas assentam também naquilo que é o programa o sistema do Carbon Offsetting do CORSIA, e, portanto, tudo o que está ligado às reduções ou ao congelamento das emissões no médio e no longo prazo, e, portanto, o desafio ambiental terá que ser, no fundo, solucionado ou respondido por 3 vias. Portanto, na parte tecnológica e naquilo que é a inovação tecnológica para as aeronaves e não só, na parte dos novos combustíveis, portanto, um programa que também está a ser trabalhado e que tem já muitos projetos piloto ligado a essa área. A questão das medidas económicas, com incentivos ou penalizações no caso das emissões, e eu acrescentei aqui um outro aspecto, porque penso que do lado da NAV Portugal nós também temos o nosso contributo e também estamos a trabalhar nesse sentido para podermos responder ao desafio ambiental. Dou aqui nota só de um tópico, porque ele é a prioridade da presidência portuguesa da União Europeia para a área dos transportes e, portanto, não só da presidência europeia, da presidência portuguesa, mas do trio de presidentes, a Alemanha, Portugal e a Eslovénia, e que tem a ver com a tal proposta do Refueling Aviation, com a introdução de biocombustíveis e também os chamados eletrocombustíveis ou as baterias para determinados sistemas dos aviónicos. Avançando e olhando aqui para o contributo do ATS e onde é que nós podemos dar aqui o nosso contributo, no fundo. Falávamos há bocado do que é que representa as ineficiências da prestação de serviço de tráfego aéreo. Ela ronda cerca de 6% das emissões, sendo que desses 6%, que totalizam, a grosso modo, em números de 2019, cerca de 11 milhões de toneladas de CO2, focando sobretudo em 3 áreas. A rota, portanto, aquilo que é a eficiência horizontal dos perfis de voo,
a parte terminal que envolve, para quem voa, mas a sequenciação e as aproximações aos aeroportos, e depois uma parte de vertical, eficiência vertical, que tem a ver com os perfis verticais das aeronaves, se os níveis de voo, as altitudes a que voam, são as ótimas ou não. Isto é o que está identificado pela Comissão como as áreas onde os prestadores de navegação aérea têm, no fundo, que trabalhar, mas, e agora faço aqui uma provocação, se isto será mesmo assim ou é líquido aquilo que a Comissão aborda. E agora passo aqui a dar algumas explicações. Numa questão em que, quando estamos a falar de perfis horizontais e eficiência de voo, temos de ter sempre a noção que há trade-offs que temos que assumir, ou seja, não é possível oferecermos em determinadas circunstâncias aquilo que é o mais eficiente para a aeronave. E há mesmo, e neste caso ponho ali uma breve nota, uma recomendação que foi para os operadores e para os operadores de aeronaves e também para os serviços de tráfego aéreo, uma recomendação que chamava o Adherence Flight Plan, ou seja, não havia do lado do prestador de navegação aérea qualquer flexibilidade para acomodar alterações ao perfil de voo, mesmo que esse perfil de voo fosse, por nós entendido, como sendo mais eficiente, ou o nível de voo que nós poderíamos oferecer ser o mais eficiente para a aeronave naquela altura. Isto levou a que tivéssemos coisas bizarras durante os anos 2019, com as companhias a solicitarem níveis mais altos porque o seu perfil de voo mais eficiente aí o recomendava, e do lado do prestador nós temos que fazer exatamente, rejeitar isso, porque temos, neste caso, um mandato da EASA que não nos permite oferecer aquilo que está um pouco no nosso ADN, que é servir o cliente da melhor forma. Há depois aqui um outro aspecto que também penso que é relevante. As aeronaves e, no fundo, as companhias aéreas não se regem por si só por caráteres de eficiência daquilo que é a questão do perfil de voo vertical ou horizontal, qual é o melhor. Há aqui questões económicas, há questões de meteorologia, há todo um conjunto, uma panóplia de fatores que podem contribuir para que tenhamos perfis que podem não ser os ótimos do ponto de vista da Comissão ou do ponto de vista das emissões, mas que para o operador são os mais eficientes, tocando, por exemplo, custo e eficiência ou questões ligadas à segurança do próprio voo. Talvez por isso, e também não é inocente, a questão que a própria Comissão coloca ao querer ter uma taxa única, porque ao colocar a taxa única, retira do ponto de vista do operador a possibilidade que ele tem de definir o seu perfil de voo com uma questão que pode ser mais económica, voar por uma determinada região porque tem um custo unitário mais inferior a uma outra, ou porque tem um perfil de voo que lhe permite fazer uma escolha em função do custo económico. E, portanto, há aqui da Comissão, não é inocente esta questão. Do ponto de vista do que é que nós estamos, ou o que é que nós já fizemos no nosso espaço aéreo, como tinha dito anteriormente, nós temos, desde 2009, que temos o Free Route implementado, portanto podem ver ali no mapa, temos o índice de eficiência acima dos 98%, e há que ter aqui a noção de que é impossível nós chegarmos a um índice de 100% na rede. O próprio relatório do Performance Review Report, portanto, que é elaborado pela Comissão e pela PRU, ela própria define isso. Portanto, há um conjunto de nuances no espaço aéreo, desde logo questões ligadas a áreas sensíveis, a áreas perigosas, há questões ligadas à meteorologia, há questões ligadas à própria segurança e à prestação do serviço, que de todo não pode, o 100% é utópico de atingir. Digo mais, o próprio Network Manager, portanto o gestor de rede, aponta que nem os 99% é possível de assumir. Portanto, reformulando todo o espaço aéreo,
poderíamos estar perto dos 98,8, 98,9, como o ótimo de ter o espaço aéreo, e neste caso seria ter o Free Route implementado em toda a região SES e termos cross-border com os interfaces perfeitamente otimizados. Significa isto, grosso modo, que nós pouco mais temos a fazer em termos de reestruturação de espaço aéreo. E quando digo pouco mais, e é aqui que eu também queria chamar a vossa atenção. Tendo nós um espaço aéreo tão eficiente, ou dos mais eficientes em termos de estrutura de espaço aéreo, verificamos que desde abril de 2018, e chama a atenção que este indicador é o que nos dá a eficiência do nosso espaço aéreo, começámos a reparar que desde 2018 havia uma degradação da nossa eficiência em termos de espaço aéreo. Ora, isto, para quem tinha implementado há 10 anos o Free Route e não tínhamos praticamente, tirando alguma sazonalidade, em que há pequenos picos de ineficiência, vocês podem ver que desde 2014 é praticamente uma linha estável o nosso nível de eficiência em termos de espaço aéreo. E, portanto, tínhamos ali uma ineficiência a rondar 1,6%, 1,7%. E o que começámos a reparar é que desde abril de 2018 o nosso espaço aéreo deixou de responder como esperávamos. E, portanto, surpresa para todos, o que é que se está a passar? Ora, o que é que se está a passar, ou o que é que se passou, é muito simples. Como eu tinha dito no início, em 2019 o network começou a implementar um conjunto de medidas para responder à situação da crise de capacidade que havia no core da Europa, mas antes disso, ainda no verão de 2018, com estes 5 prestadores que eu na altura falei nomeei, portanto a Alemanha, a França, a Hungria, a Áustria e agora esqueci-me do outro, mas não posso andar para trás, mas não. Portanto, ali no core da Europa, o que aconteceu foi que o Network Manager começou logo a aplicar medidas. E o que nós... Diga? E a Bélgica, exatamente. O que nós verificámos foi o chamado efeito borboleta. Estando nós na periferia da rede, começámos a reparar que as medidas que o Network Manager estava a implementar no coração da Europa tinham um side effect na nossa estrutura de espaço aéreo. Começámos a ver que os perfis com que as aeronaves entravam no nosso espaço aéreo já não eram um perfil ótimo e, portanto, havia aqui quase para o lado da NAV Portugal, havia aqui uma degradação, sem que nada o justificasse, porque nós não alterámos em nada a nossa estrutura, antes pelo contrário, tentámos sempre desenvolver para responder à demanda e verificámos que em termos de rede havia aqui um efeito que contradizia aquilo que foi sempre anunciado, que era termos um espaço aéreo Free Route. E, portanto, isto é uma questão que eu acho que é particular, porque nós vamos agora começar a discutir as questões do CS2+, e de dar mais poderes ao Network Manager, e é importante ter estas nuances, devem ser no fundo chamadas à discussão porque por vezes não são claras e as pessoas não têm esse conhecimento. Saltando aqui para o CS2+, e para tentar não perder muito mais tempo na minha apresentação, e muito bem os meus colegas de painel já o disseram, portanto a proposta recupera uma proposta de 2013, na altura não ficou num impasse devido à questão de Gibraltar, mas havia outros assuntos também. Hoje, e como disse anteriormente, está mais focado na escalabilidade e na resiliência do setor e nas preocupações ambientais, portanto em linha também com o Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu. Deixou de ser o motto Building Capacity, portanto, embora a mensagem que eu quero passar é que não se pode desprezar a questão da capacidade quando estivermos a olhar para a questão ambiental, porque há interdependências aqui que têm que ser atendidas. Há mais poderes e centralismo em alguns organismos, já vimos na EASA, num PRB, num regulador económico, no próprio Network Manager, na gestão da rede. Há, do meu ponto de vista, uma perda de intervenção dos Estados-membros, portanto, há a retirar de algum poder que os Estados-membros tinham em termos decisórios e nos processos de tomada de decisão. Há um modelo de desempenho mais ágil no sentido
que os planos de desempenho passam a ser submetidos diretamente pelo prestador e, portanto, não é feito como até hoje, em que o plano é nacional e é a autoridade que submete depois à Comissão. Há aqui uma questão que também é pertinente, não foi focada, mas acho que é relevante, que é os novos entrantes. Vamos ter a questão dos drones e as questões ligadas ao space, o mercado de dados, que é onde se vai esta nova família de utilizadores vai estar suportada e, portanto, há um cuidado também de endereçar as questões de mercado de serviços, o CNS, os data services, o AIS, o MET e os serviços de terminal, sobretudo no controle de aeródromo, porque esse, como está no regulamento, não é de regime facultativo, como está, é quase mandatório, portanto, estes são, grosso modo, os highlights, alguns deles críticos para nós. Não vou agora aqui entrar no detalhe da discussão, porque vamos certamente ter a oportunidade para isso. E em termos daquilo que é as propostas verdes do pacote, e agora dando a minha opinião, eu acho que o pacote não é tão ambicioso relativamente às questões da sustentabilidade ambiental, porque só prevê 2 mecanismos e é pela via económica, ou seja, é a modulação das taxas para os utilizadores, para aqueles que tiverem desenvolvido ou implementado melhorias em termos ambientais e, portanto, há uma norma que pode haver aqui alguma modulação de taxas para esses utilizadores. Entendo eu que a modulação é algum tipo de incentivo positivo naquilo que será cobrado a esses utilizadores. E depois há a questão, uma vez mais, do Common Unit Rate, portanto, uma única taxa a nível europeu, sendo que essa taxa tem que, ao final do dia, ter um retorno neutro para o prestador. E a minha pergunta, e para finalizar, é como é que se garante um retorno neutro para o utilizador quando nós temos no espaço europeu um espectro de taxas que vai desde os praticamente 20 euros de Malta aos 66 da Suíça, e como é que eu, voando eventualmente em espaço aéreo mais barato ou abaixo dessa futura common rate, como é que eu faço esse acerto de coisas? Portanto, não é claro, é algo que nos preocupa e, como disse o Dr. Pisco dos Santos, tem aqui impactos e que, se calhar, no nosso caso, que temos uma taxa das mais baixas a nível europeu, pode colocar aqui, até para os transportadores e para os operadores que usam o nosso espaço, algumas questões de impacto sério. Nós fizemos em tempos uma simulação na nave quando esta questão começou por ser inventada pela Comissão, e havia no caso da TAP e da transportadora, havia um impacto significativo, e havia para os outros prestadores do core, Air France e Lufthansa, um benefício. Portanto, há que ter atenção a essas questões. Concluindo, o que é que eu queria chamar a atenção? Quando estivermos a falar de questões ambientais, é necessário saber muito bem que indicadores é que estamos a definir. Temos que encontrar os indicadores certos. Temos que ter um entendimento das interdependências que há quando estamos a medir impacto ambiental e eficiência de rotas, porque as coisas estão todas interligadas. O sistema é muito sensível nesses aspectos. As questões das medidas aplicadas a nível da rede não ficam na rede, portanto, elas têm efeitos colaterais que por vezes não são visíveis e que no nosso caso foi com surpresa que verificámos. Temos que dotar, neste caso, para apostar na área ambiental, não podemos descurar a área da capacidade e, portanto, temos que dotar o espaço e a rede da capacidade necessária para acomodar a demanda futura e a retoma. Temos que apostar também em ferramentas de digitalização, temos que apostar em inovação, temos que apostar em inovar todo a prestação do serviço. Este é o tempo para o fazer. Temos aqui um período de 3 a 4 anos para reinventar tudo isto.
temos que ter melhoria contínua e, neste caso, aquilo que nós aprendemos desta lição foi que realmente implantámos Free Route em 2009. Tivemos 10 anos a viver num regime em que pensámos que atingimos o Nirvana e não é verdade. Portanto, temos que olhar, temos que não dar nada como adquirido e estamos constantemente a ver como é que podemos fazer melhor. E a mensagem que eu deixo sempre é que é necessário envolvermos todas as partes. Portanto, não se faz este caminho sozinho, não podemos fazer esta reflexão e encontrar as soluções fechados a cada um por si. Portanto, temos que ter um processo em que todas as partes contribuam para essa mudança e nada mais tenho a acrescentar e agradecer a oportunidade. Muito obrigada. Bom, temos aqui muitas dicas para um debate rico. Nós vamos muito lançados já em termos de tempo, vamos ter que reduzir, eu vou ter que reduzir o rol de perguntas que tinha previsto para vocês, portanto, safaram-se, não é? Digamos assim. Mas eu vou lançar o debate fazendo perguntas aos três. A mesma pergunta aos três para tentarmos perceber dos pontos de vista dos intervenientes, dos vários stakeholders, qual é a vossa posição. E eu começava por vos perguntar qual é a oportunidade deste pacote e o facto de ele ter sido lançado em plena pandemia. Ou seja, por um lado, há aqui, se calhar, um desfazamento daquilo que seria a realidade, porque este pacote é ambicioso e traz questões que precisam de ser muito bem pensadas, e este, se calhar, não seria o momento mais ideal para pensar nelas ou para estar a dedicar recursos a elas. Por outro lado, a presidência portuguesa está aí e, porventura, se alguém terá uma palavra a dizer, serão os stakeholders portugueses. Portanto, eu queria lançar-vos este debate. Se calhar começava pelo Nuno. Esta questão da oportunidade de termos agora este pacote nas mãos, o que é que podemos fazer com isto? É bom ou é mau? E o que é que a presidência portuguesa pode fazer com este pacote? Que papel é que poderá ter na presidência? Então, tentando dar aqui a perspectiva do prestador de navegação aérea e por duas vias. Eu penso, e enquanto nave, e no fundo também não faço voz da maior parte dos prestadores, mas um pouco da indústria, eu acho que o pacote ou esta proposta vem um pouco fora de tempo. E quando digo fora de tempo, tem sobretudo a ver com a premência ou com a urgência que o setor vive atualmente. Acho que há, neste momento, outros assuntos ou outros motivos que nos devem estar na prioridade. Entendo a posição do legislador de também usar este tempo como oportunidade para mudar aquilo que tem que ser mudado em termos regulatórios. Abro aqui um parênteses só para dizer o seguinte. A proposta em si não traz muitos elementos transformadores, porque algumas das coisas, vamos lá ver, modelos de desempenho, o sistema de desempenho já há desde 2012, portanto não é por aí. A certificação económica, os prestadores já têm que apresentar, não têm formalmente um certificado, mas os seus planos de negócios têm que justificar, têm robustez económica para prestar. Portanto, eu acho que a proposta não é ambiciosa naquilo que deveria ser nesta fase. Agora, compreendo, o ponto de vista do legislador é algo que ficou na gaveta durante 6 anos. Tem que se encontrar o tempo, e o tempo pode ser este, porque é uma altura de perspectivar o setor. Eu e os prestadores, na maior parte daquilo que temos em termos de discussão, achamos que a proposta não é tão ambiciosa, não responde à crise atual e, portanto, ao momento em que vivemos. Em termos de presidência portuguesa, é complexo, portanto, a própria proposta é complexa, portanto, vai envolver muita discussão. Temos que encontrar os pontos positivos e, portanto, como durante uma das apresentações percebi isso, a proposta tem sempre espaço para recuo e do lado de quem negocia há espaço para avançar. Portanto, o que vai acontecer agora nos próximos tempos é encontrar um meio caminho onde as partes vão encontrar. Portanto, dizia há bocado, e quando à hora do almoço falava com o diretor da IATA,
No início há sempre cautelas de ambos os lados e, portanto, nós podemos até numa primeira fase ser mais defensivos, mas o caminho vai-se fazendo e das discussões e dos pontos de clivagem que se vai burilando as posições e, portanto, acredito que vamos chegar lá e também há aqui uma coisa que o SES, eu não tenho uma ideia que os pacotes do céu único tenham sido um fiasco. Eu acho que a Comissão teve sempre grandes objetivos ou grandes ambições que nós, e quando digo vários stakeholders, fomos sempre chamando a atenção que isso não vai ou vai demorar mais tempo. E este exemplo dos FABs é um bocadinho isso. Nunca foi por ali que se devia procurar as eficiências. Portanto, não sei se respondi, acho que vai ser ambiciosa a presidência portuguesa, não sei se vamos chegar a bom porto. Durante a presidência portuguesa não acredito, vai ser um processo longo, mas vamos ter aqui um dossiê muito complexo para gerir e certamente com muitas correntes diferentes a querer puxar cada uma por si. Muito obrigada. Pedro, que oportunidade é que temos aqui com a presidência portuguesa e que dificuldades é que antevemos no debate deste pacote, que parece que é uma conversa interminável, um debate interminável entre stakeholders? Eu, em primeiro lugar, ao contrário do Nuno, acho que este é o momento, este pode ser uma oportunidade de discutirmos o regime jurídico do céu único europeu, porque estamos a falar de um regime complexo, que é estruturante para a aviação e estas medidas temos que pensar que não é algo que não acredito que no âmbito da presidência europeia fique fechado este pacote legislativo. Mas também acho que esta é a oportunidade, é o momento de nós podermos densificar e também consolidar e perspectivar uma legislação porque a legislação por si só não resolve todos os problemas do mundo. Ajuda, mas mais do que a legislação é preciso que as instituições e todos os agentes económicos possam tomar as medidas necessárias para optimizar e tornar todo o sistema mais eficiente. E eu acho que esta é uma oportunidade de nós podermos rever e alterar o que está mal e tentar aperfeiçoar. Agora, conhecendo um pouco como é discutido todo o processo negocial dos projetos legislativos em geral, e falo por experiência própria e pessoal quando foi da discussão do regulamento de base, a própria Comissão Europeia também apresenta um plano de uma posição contratual extremada para tentar encontrar um ponto de encontro com o Conselho, porque isto é um processo que envolve o Conselho e o Parlamento Europeu na aprovação da nova regulamentação, ou pelo menos do regulamento de base, depois pode existir os regulamentos de execução, por isso aqui há uma grande margem de negocial entre a própria Comissão Europeia, que também participa, entre o próprio Conselho, o próprio Parlamento Europeu e, por vezes, nós até verificámos, no âmbito até da discussão do novo regulamento de base, que às vezes o próprio Parlamento Europeu tem posições que vão para além do próprio Conselho e nós, vou-lhe dar o exemplo, nós na primeira versão do projeto do novo regulamento de base da aviação civil, que entrou em vigor no dia 11 de setembro de 2018, a primeira versão era que a EASA fazia a certificação das autoridades aeronáuticas, as autoridades competentes de cada membro. Isso acabou por cair no âmbito de um processo complexo de negociação entre os vários Estados, entre os próprios stakeholders, entre a própria indústria, entre os sindicatos, as associações, e conseguiu-se chegar a um ponto de encontro. Nem todos ganharam, nem todos perderam, mas conseguiu-se encontrar um equilíbrio. E eu acho que o equilíbrio aqui passa por encontrar mecanismos que possam, como já foi dito aqui, reforçar os poderes de desempenho, diminuir os níveis de atraso do tráfego aéreo. E esse congestionamento do tráfego aéreo existe, acima de tudo, a nível do centro da Europa, não é a nível do sul da Europa. E por isso parece que isto, de alguma maneira, há aqui uma tentativa de se alargar alguns prestadores de serviços para o sul da Europa na prestação de determinados serviços e não sei se isso será benéfico para as transportadoras aéreas. Por isso eu acho que este é o momento. Temos a oportunidade de mudar. A própria presidência europeia, é evidente que a presidência europeia não é por si só, não pode
determinar algo, porque é um processo de codecisão, não é? Mas pode marcar aqui já algumas linhas que podem ser estruturantes e de alguma maneira, marcar a negociação em determinados pontos que são fundamentais para a aviação. E, nomeadamente, a questão aqui, este pacote não vem fazer grandes alterações, mas há aqui determinadas linhas que têm que ser marcadas, chamo linhas vermelhas, e que já foram aqui apontadas, porque a questão da taxa unitária, por que razão tem que haver uma taxa unitária? Há isso noutros setores, temos isso noutros setores. O setor dos combustíveis, todos nós andamos de carro, pagamos temos o mesmo nível de carga fiscal. Não poderá haver outros tipos de incentivos em termos de taxas do meio ambiente em que mais eficientes, maior é a redução da carga fiscal, que pode ir até zero. Ou seja, há aqui bastantes matérias que podemos refletir, e uma delas, a questão do Green Deal. Acho que a parte ambiental é fundamental, porque temos que pensar no futuro e das alterações climáticas e também olhar para este conflito de direitos e tentar encontrar pontos de encontro, porque é isso que é necessário fazer, tanto em prol da aviação civil, do transporte aéreo, como do prestador de serviço e o papel da própria autoridade e da própria Eurocontrol e da EASA em todo este processo. Muito obrigada, Pedro. António. Eu, respondendo telegraficamente à tua pergunta, sim, é um momento. É um momento por variedíssimas razões. Eu acho que a primeira ficou evidente hoje, em que tivemos NAV, ANAC e companhias aéreas nas apresentações que fizeram, todos de acordo. Creio que aí houve consenso na necessidade de reforma e na necessidade da mudança. E, portanto, o momento é este. E porquê é que esta minha nota surge reforçada, para além do consenso? E depois podemos discutir os detalhes. O segundo aspecto é porque o vamos discutir num contexto completamente diferente daquele que se calhar modelou aquilo que foi o estudo dos últimos 2 anos. Portanto, passamos de uma situação de congestionamento a uma situação em que diametralmente oposta. Excesso de capacidade. E de excesso de capacidade, no fundo, para o que temos hoje, e eu acho que é nestas alturas que nos devemos focar também noutra componente, que é a componente da flexibilidade e da adaptabilidade do sistema também para estas variações que podem surgir no futuro e que ciclicamente têm surgido. E a terceira e última é, e aqui falo por mim, pelas companhias aéreas, não posso falar localmente porque a RENA congrega entre as nacionais e as estrangeiras e, portanto, não me posso pronunciar sobre a questão da taxa, porque seguramente que haverá, como em tudo, se for avante, quem seja beneficiado e quem seja prejudicado, mas há um aspecto que é o aspecto da eficiência, que é o aspecto do custo, em que não nos podemos esquecer que as companhias, como utilizadores, estão no centro ou no epicentro das exigências que lhes vão ser feitas em termos de redução de emissões. E, portanto, não vão, nem me parece justo que sejam as únicas a contribuir naquilo que fazem em termos de, já na própria frota, na aposta que estão a fazer nos combustíveis, enfim, tudo aquilo que depois, seguramente, no painel seguinte se irá tratar. Mas é importante que todos os stakeholders contribuam e, portanto, se as ineficiências estão identificadas e se ainda é possível melhorar, e quando eu falo ainda é possível melhorar, estamos a falar da indústria global, enfim, satisfaz-me ver que os nossos números de performance são estes. Eu acho que o diagnóstico está identificado, mas aqui respondemos todos, porque esta indústria, enfim, de nada nos vale ter um bom desempenho aqui, quando em Karlsruhe, creio que é o alemão, o desempenho não é o mesmo, mas a nossa indústria é mesmo assim, portanto, exato, ou remamos todos para o mesmo lado, ou a coisa não funciona. E, portanto, não poderia estar mais de acordo que este timing é bom e nos permite olhar para isto desta forma, quer dizer, não pressionada pelo desempenho e pelo congestionamento. Quanto ao nosso papel aqui, enfim, para utilizar agora também uma metáfora que está, e o ciclismo, temos agora um ciclista em grande destaque na volta à Itália. Eu acho que isto vai ser uma corrida longa, mas se calhar podemos ganhar uma meta volante ou um prémio montanha e fazer um brilharete durante a nossa presidência, se assim a soubermos dinamizar. E acho que não há motivo nenhum para, temos grande tradição em pergaminhos nesta área, e acho que não há motivo nenhum para não o fazermos. Muito bem, obrigada. A questão da taxa unitária é de facto incontornável quando olhamos para este pacote. E ainda que com as reservas que a RENA possa ter, eu gostaria de perceber como é que funciona esta proposta em termos de taxa unitária, se depois, para além de se fixar uma taxa unitária, existe a possibilidade de modulação das taxas que pode trazer incentivos e, portanto, esta taxa unitária passa a ser volátil, ou pelo menos passa a ter alguma flexibilidade. Como é que isto se coaduna também com os incentivos que as companhias aéreas podem ter para otimizar as suas frotas, fazer investimentos para poder usar Sustainable Aviation Fuels, ou seja, os investimentos que vão fazer à partida podem trazer um benefício na taxa unitária.
Mas as companhias vão ter de fazer estas contas. Se vale a pena ou não investir para poder obter esses benefícios e se esta taxa unitária faz sentido ou não. Queria lançar o debate sobre a taxa unitária e os benefícios ou as reservas que isto pode levantar a cada uma das instituições que representam. Começo eu? Sim, com certeza não. Eu gostava de pegar ali numa questão que o António levantou e penso que é importante. A modulação, eu consigo aceitá-la melhor, ou seja, no fundo ter aqui um incentivo positivo às companhias, aos utilizadores, às aeronaves que fizeram ou pelos aviónicos ou pela parte dos combustíveis sustentáveis, haver algum tipo de benefício, porque faz sentido, que há um investimento e, portanto, temos que encontrar uma forma, à luz da modulação de taxas, de premiar quem está a fazer isso e os first movers por aí fora, e de alguma forma penalizar, ou como diz a Comissão, um incentivo negativo para quem não o fez. Acho que há espaço para trabalhar nessa área. A modulação de taxas, devo referir, que já existe hoje. A modulação de taxas já está no regulamento, no 317/2019, ligado à performance. Nenhum prestador aplicou. Exatamente. Aplicou também porque não tem, se calhar, aqui um suporte para o fazer. Eu vejo com bons olhos o poder fazer no campo do ambiental e, portanto, transferir aqui também ou premiar, dar algum retorno a quem fez esse trabalho. Relativamente à taxa única, bem, aí a coisa é muito mais complexa. Para já porque não consigo, quer dizer, consigo ter uma ideia de como é que isso poderia ser feito. O que a Comissão pretende é, no fundo, passar ao operador o custo do seu percurso de voo, tarifá-lo como se fosse um único FII, portanto, em todo o espaço. Mas isso depois coloca aqui questões dos equilíbrios, porque, e se calhar o Dr. Pisco Santos e também o Dr. António é capaz de me dar, porque à luz da própria Convenção de Chicago, há os custos, ou aquilo que nós podemos cobrar, nós não podemos ter custos a mais ou passar custos para terceiros. Ora, aqui coloca-se algumas questões, como é que de repente um voo qualquer vamos supor, entre Lisboa e o Funchal seria cobrado a um preço em que o meu serviço não é inferior. Portanto, há aqui uma transferência de custos para a rede ou para outros. Portanto, isso faz-me confusão. Agora, não sei, não estou capacitado neste momento para responder para mim é um ponto crítico, porque das simulações que fizemos havia realmente uma situação que não era benéfica em termos de impacto ambiental, de impacto económico para as companhias, mas a da modulação eu acho que temos aqui um bom espaço para trabalhar. Para debate. Eu concordo com aquilo que o Nuno aqui referiu, até porque, do ponto de vista estrutural, há uma coisa que todos nós que somos juristas, o pagamento de uma taxa implica a existência de uma relação sinalagmática, isto é, trocando por miúdos, implica que pela prestação de um serviço há uma remuneração desse mesmo serviço. E aquilo que nós vamos ter é uma situação artificial, porque há alguém na Europa que nos define uma taxa unitária e essa taxa unitária deixa de refletir os meus custos, os chamados, pelo menos os custos de base, os custos fixos, porque é aquilo que o Nuno aqui referiu, pode não representar os custos que o próprio prestador de serviços de navegação aérea realizou para a prestação daquele serviço. Por isso, isto pode ser gerador. E também eu gostava de ver o próprio assessment da Comissão Europeia sobre esta matéria, porque a própria Comissão Europeia ainda não disponibilizou todos os estudos e acho que era importante, eu acho que estrategicamente faz parte, se calhar, da negociação, repartir isto aos bocados para dosear e perceber, sentir o pulso. Isso faz parte muito da negociação europeia, não é de agora. Eu sei qualquer crítica, mas é assim que as coisas funcionam, de nos bombardear com estudos em função das várias partes. Também às vezes é pelo cansaço. mas falando agora de uma forma séria, eu acho que era importante conhecer esse estudo. Mas acima de tudo, eu apostaria muito mais eu não sou economista, mas do ponto de vista da justiça na prestação do serviço e de criar incentivos,
era muito mais benéfico criar uma modulação que beneficiasse a eficiência dos prestadores, porque isso também tinha impacto do ponto de vista ambiental, essa opção, porque eu iria tomar as opções mais eficientes. Porque se eu passo a ter uma taxa unitária, entrar pela Galiza ou entrar por Barcelona, por outros, eu deixo de ter perco essa racionalidade económica associada às minhas opções. Ou seja, podemos ter aqui um efeito nefasto ao pretendido pela Comissão. E eu não sei quem é que isto vai beneficiar. Vai beneficiar os prestadores a nível da Europa? Eu agora estou a ser um bocado contundente. E os que têm taxas em rota mais baixas ficam a perder? Não sei. Eu acho que é uma matéria que vai ser bastante debatida e acho que esta é uma questão que não deve só preocupar os prestadores, mas também as próprias transportadoras aéreas, porque não é totalmente linear. Pegando aqui no Pedro, isto é uma história que já foi vista em muitos outros domínios, não é? E, portanto, ia começar logo pelo fiscal, onde ainda a diferença não foi esbatida e se mantém, não é? E, portanto, eu, respondendo telegraficamente, eu acho que percebo a intenção, e eu creio que a intenção da Comissão aqui é claramente tornar a escolha neutra, e, portanto, respondendo, enfim, à pergunta que o Pedro lançou, quem é que ganha com isto? Na pureza dos princípios, ambientalmente, a escolha seja neutra, e não seja desviada para razões economicistas, vou por aqui porque é mais barato, traduzindo e simplificando muito. Creio que é isto que está na mente da Comissão. Agora, duvido muito da sua implementação, porque isto só funcionará se houver depois, por trás, todo um esforço de centralização e se todo o resto do puzzle encaixar, porque a taxa será a última coisa. Mas para isso é preciso fazer um processo igual àquele que se fez, por exemplo, na União Monetária, em que houve, no fundo, uma alienação de competências para o Banco Central Europeu, houve toda uma harmonização, toda uma uniformização, funcionem, depois a partir daí consegue-se que o serviço seja todo ele igual e, nessa medida, remunerado de forma igual. Se não se avançar aí, eu acho que a taxa é uma miragem, não é? Sim, portanto, não faz sentido estarmos a transferir eu creio para que a uma taxa esfera será o último administrativa aquilo que não é possível resolver a nível político, não é? Eu acho que primeiro terá de se resolver a nível político, é preciso estar de acordo, é preciso haver essa transferência e, no fundo, que todo o edifício funcione de forma harmonizada, correta, e que haja, no fundo, esse acordo entre aquilo que hoje são competências muito locais, se me é permitida a metáfora, e que amanhã se quer que sejam menos locais, e que haja aqui um assignment e uma cedência, e depois, a partir daí, poder-se pensar na remuneração. Agora, do ponto de vista económico e financeiro, há um ónus depois da Comissão, que é quem propõe, como o Pedro referiu muito bem, de explicar, como é que isto depois vai enquadrar e, sobretudo, como é que a repartição vai ser feita, tendo em conta que o nível de serviço pode não ser o mesmo, que o número de pessoas, o número de controladores aéreos, os gastos afetos não são os mesmos, os incentivos à eficiência não são os mesmos, quer dizer, depois começamos a ficar permeáveis, não é? Se Portugal se consegue negociar uma coisa equilibrada, em que sindicatos e operadores estejam de acordo, se em França não se conseguir, depois somos nós que aqui vamos, entre aspas, e agora também sem querer fazer juízos de valor, no fundo, estar a pagar aquilo que pode ter sido uma má negociação ou uma cedência aqui ou ali. Há uma série de questões que se levantam. Eu acho que mais do que o jogo do ganha e perde, neste momento, eu diria que é algo, se me é permitida a futurologia, eu acho que é algo que a Comissão deixará cair rapidamente. Admito que sim. Eu admito que, conhecendo a estratégia, que é normal no âmbito da negociação dos pacotes legislativos, há determinadas matérias que sabem à partida que nós vamos deixar cair isto para ganhar aquilo. Faz parte do processo negocial, não é? Naturalmente. Pronto, a questão é, mas isto pode nos levar a pensar que a criação de uma taxa unitária, será que no futuro querem centralizar até os próprios prestação de serviços de navegação aérea em rota? É isso? Vamos voltar outra vez àquilo que se alvitrou em 2013? Vamos voltar a essa matéria? Julgo que não, até porque isso vai levantar outro tipo de questões que já eu falei aqui, questões do ponto de vista social e económico, e que não são apenas só para o prestador de serviço, é também para todos os operadores aéreos, e eu acho que isto vai ser uma das bandeiras, pode ser uma das bandeiras da nossa presidência na área do transporte aéreo, associado ao Green Deal. Eu penso que vamos ter muito trabalho no primeiro semestre, Deus queira que sim, e que possamos ter bons resultados, e certamente que terá a envolvência de todos os stakeholders, porque criar legislação tem que envolver todos os destinatários da mesma, nas diversas perspectivas. Exatamente, e eu não podia deixar passar este momento e fechar este painel sem vos fazer a provocação de perguntar se este pacote
e os ganhos ambientais, se são um subproduto dos ganhos operacionais, como também já tivemos a oportunidade de discutir, ou se é de facto um objetivo da Comissão, porque de facto não é imediato que os ganhos ambientais sejam tão visíveis. Ou seja, é através dos ganhos operacionais e do custo que as companhias vão voar trajetórias mais diretas e aí fazer menos emissões e, portanto, há aí um ganho ambiental. Parece que este é um subproduto e não exatamente um ganho direto da proposta. Ou seja, a proposta não foi feita para isso. Qual é a vossa opinião sobre este assunto? Nuno. Perdão. Pronto, este é um regulamento que é um regulamento quadro, portanto, como explicavam ao caso os meus colegas juristas, daqui depois sairão regulamentos de implementação e outros normativos. Eu acho que o aspecto ambiental está presente e sobretudo, desde que o sistema de desempenho foi criado, que essa preocupação está presente e somos monitorizados e temos indicadores de desempenho relativamente a isso. Hoje, se calhar, ainda temos a questão do espaço aéreo, não é uma infraestrutura que ainda carece de otimização, mas há outros níveis, por exemplo, a nível dos aeroportos também há muito trabalho ainda a fazer para otimizar essa área. Pegando aqui nas palavras dos meus colegas, eu penso que a proposta é um catalisador para algo que possa transformar. Mas, ao final do dia, vai sempre ser na área operacional e num caráter mais de operações que temos que encontrar as soluções e os desenvolvimentos tecnológicos para responder ao desafio ambiental. Pelo menos é como eu vejo. Claro que o enquadramento regulatório é importante, porque ele é o estímulo para essa transformação, mas ao final do dia é depois a área operacional e as operações que têm que dar resposta. Muito obrigada. Mas é como eu vejo. Pedro, muito rapidamente, 1 minuto para cada um. Em termos de alegações finais, acho que, em primeira, os efeitos imediatos pretendidos não são ambientais. Acho que a questão ambiental é uma consequência destas. É evidente que também está gizado que isso também foi levado em linha de conta, mas eu acho que é um efeito que vai decorrer da performance, da melhoria do desempenho e do congestionamento do tráfego aéreo. Até porque isto não pode ser visto apenas na perspectiva da navegação aérea. Há outras áreas, como na melhoria da eficiência das aeronaves, dos motores, da descoberta de tentar, do ponto de vista do desenvolvimento de novos combustíveis que permitam tornar as aeronaves mais amigas do ambiente e tentar diminuir a emissão de CO2 para a atmosfera e diminuir a nossa pegada. Porque as perspectivas que eu vi, tendo em conta o aumento do tráfego aéreo, vamos aumentar as toneladas em termos de CO2. Ou seja, é evidente que agora assistimos a uma situação de retrocesso do setor por força da pandemia, mas se tudo correr bem, vamos alcançar outra vez os indicadores ou os números de 2019 e aquilo que se perspectiva, até porque os estudos que existem é antes da pandemia, exatamente, mas que iríamos aumentar até o número de emissão de CO2. Mas a questão é, temos que encontrar um crescimento sustentável em prol do ambiente, porque eu falo por mim e falo também a pensar nos meus filhos, deixar um mundo melhor do que aquilo que encontrei e de alguma maneira que a pressão de desenvolvimento não pode pôr em causa a própria existência da humanidade, seja qual seja o custo que nós possamos. Às vezes, crescer tem que ser um crescimento sustentável, porque já se assistiu noutras zonas do globo que a globalização não foi a melhor coisa para muitos países deste mundo, infelizmente. Obrigada, Pedro. António, palavras finais? Nada, em relação a responder à tua pergunta, muito rapidamente, vejo como o apoio necessário. Eu acho que a vantagem, e colocando a coisa, ou invertendo aqui a ordem das ideias, eu acho que o Green Deal acabou por pôr o seu único em evidência, portanto, acabou por pô-lo e obrigar a discuti-lo. Portanto, nesse sentido, vejo como uma decorrência. Será depois a solução para todos os problemas? Não, claramente que não, mas ajuda. Portanto, é algo que seguramente nos ajudará neste trilho de sustentabilidade, que as companhias também não vão dizer que não, naturalmente.
Muito obrigada aos três. Queria agradecer-vos por este painel magnífico. De certo, continuaremos a ter este debate por longas horas, longos meses. E pronto, queria agradecer-vos muito a vossa presença aqui. Vamos fazer agora um intervalo e passar para o próximo debate, para o próximo painel. Obrigada.